Abençoados de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo. Agradeço já de imediato os irmãos aí do grupo do WhatsApp, do Facebook, do nosso canal de YouTube. Compartilhe o vídeo para mais pessoas, nos ajude se inscrevendo. Se esses conhecimentos estão fazendo bem para você, indique para mais pessoas. Assim vocês estarão nos ajudando. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. O título desse estudo é Demônio não é um ser. Demônio não é um ser, uma criatura. Entenda, abençoados. Fica aí para você acompanhar, esse estudo, para que você entenda. Declaramento de Cristo ativado em todos nós para receber umas revelações do nosso Deus, nosso Criador, em Cristo glorificado, assim seja. Abençoados, ele diz a Jeremias que já tinha santificado Jeremias muito antes dele nascer do ventre da mãe dele, ou seja, santificado o espírito de Jeremias. Então ele diz a Pedro também: nada que eu santifiquei é imundo. Ele está falando, no caso de Pedro, de espíritos, porque lá estava fazendo divisão entre judeus e gentios, e Deus está mostrando, não, todos somos um. Para mim, eu sou pai de todos e todos é um para mim, porque todos são espíritos criados por Deus. Não existe um espírito imundo. Amém, amados? Pois a mente do sistema religioso acredita fielmente na crença aos demônios, espíritos imundos, diabo, Satanás, etc. E assim não se libertam dessas falácias, dessas mentiras religiosas que foi implantado na mente deles por séculos e mais séculos. Estamos aqui para tirar isso, para exorcizar isso da mente deles. Mas muitos não querem nos ouvir. Amém? Você que está aí, que está disposto a aprender a nos ouvir, aguarde um momento, voltarei já já. E tenho certeza que os abençoados entenderão. Amém? Aguarde aí, volto já. Abençoados, a palavra demônio, a qual está em nossa Bíblia, vem do grego antigo, daimon. O Novo Testamento ele foi traduzido do hebraico para o grego. O Novo Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico, traduzido para o grego. Uma tradição que se chama Septuaginta. E no grego, segundo a concepção grega, daimon significa um deus, uma deusa, um poder divino, um gênio mau ou bom, ou um espírito guardião. No hebraico,
não significa nada disso. Esse nome veio sendo antropomorfizado desde que o Novo Testamento veio a ser traduzido para o grego, carregando os achismos greco-latim. No latim se escreve da mesma forma, mas com E, daemon. E segundo eles, no latim, significa espírito. Mas vou mostrar para você aqui dentro da Bíblia que todas essas teses greco-latim vai cair por terra. Daimon, demônio, não significa um deus, uma deusa, não significa um poder divino, não significa um gênio bom ou mal, não significa um espírito guardião, não significa um espírito demoníaco, não. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Amém? O sistema religioso segue acreditando na existência dessas escrituras. Espiritual, maléfica, o qual chama, né, de demônios, etc. Agora vamos ver essa palavra nas escrituras originais, no hebraico. Não é? Porque toda a Bíblia foi escrita em hebraico. Então o original é hebraico. Qual a melhor Bíblia, abençoado? É o hebraico. E muitas vezes eu me pauto no hebraico, eu não me pauto no grego. Muitos pregadores pautam no grego. Mas eu me pauto no hebraico. Porque o hebraico é original. E muitas palavras no grego não tem nada a ver no hebraico, como esta aqui. No hebraico se escreve sedim no plural e sedi no singular. A raiz sedim está relacionada por vezes à palavra Shaddai, poder. O sistema religioso usa muito essa palavra, El Shaddai, né? Deus poderoso. Outras vezes é relacionado também à palavra Shodi, que é destruição. Deuteronômio 32:17 nos diz que Moisés, esse livro é atribuído a Moisés, né? Então Moisés escreveu: sacrificaram a Sedim, demônios, que não são Elohim, não são deuses. Há deuses que não conheceram, há deuses que surgiram recentemente. Então Moisés está falando que aquele povo estava sacrificando a Sedim. No grego, né, a Bíblia de vocês está escrito demônios, que não são Elohim. Elohim é Deus. Então está dizendo que esses demônios não são Elohim. Então já caiu a tese greco-latim. Porque no grego eles acreditam que significa um Deus, uma deusa, um poder divino, um gênio mal ou bom, um espírito guardião. Já caiu a tese. Porque Moisés está falando, sacrifica a Sedim, que não são deuses. E cai a tese latim também, porque no latim eles acreditam que é um espírito. Bom, Deus é espírito. E ele está falando que demônio não é Deus. Não são Deus. Então já cai a tese. Se não é Deus, então não é deusa, não é Deus, não é gênio bom, não é gênio mal, não é espírito guardião. Não é nada disso que o latim acha que é. Um poder divino. Não é nada disso. Já caiu a tese. Porque Moisés está falando, sacrificam a Sedim, que não são deuses. Há deuses que não conheceram. Há deuses que surgiram recentemente. Então, até aquele momento, Moisés está falando que há deuses que seus antepassados não adoraram. Que os antepassados dele não adoraram esses Sedins. Esses demônios, como é no grego. Os antepassados não adoraram. E Moisés fala que surgiram recentemente. Como se surge um Deus recentemente? Ora, criando mentalmente, ora, fazendo um tselem desse Deus. Tselem significa, no hebraico, figura representativa, uma imagem, um ídolo. Quantas pessoas não têm em sua casa uma imagem de um santo, de um Deus, de uma... Essa imagem é Sedim, hein? Não é demônio. Ela não tem nenhuma... não tem vida nela.
Essa imagem não pode fazer nem o bem nem o mal. É uma imagem feita de barro, de madeira, sei lá o que. Não é demônio, porque se fosse realmente crer no que o grego acha, então essa imagem você joga fora da sua casa porque é um demônio. Mas não é. É apenas imagem de escultura, que os antepassados não conheciam, porque eles não faziam imagem de escultura para representar Deus, porque isso é contra a crença dos hebreus, porque o testamento, o mandato de Deus diz, né? Não adorais outro Deus. Então ele não podia fazer outros deuses para adorar, porque só adorar é só o Senhor seu Deus. Então era contra fazer essas imagens. Essas imagens veio de outras culturas, a qual alguns hebreus se misturaram, e a qual muitas vezes foi levado a cativeiro a misturar com esses deuses. Isso não existe, né, na concepção dos hebreus. Isso veio de outros deuses, por exemplo, dos persas, né, dos babilônios, dos maniqueísmo, do joratrismo, que acreditava na dualidade do bem e do mal. Então fazer figura representando o Deus do bem, o Deus do mal. E isso se misturou na cultura dos hebreus. Mas Sedim, ou Sedi, tem o significado de falso Elohim, falsos deuses. E também a tudo que o homem transforma em Deus, para representar um Deus, para agradar o seu bem-querer, para colocar, né, em algum local de sua casa, para poder representar ali a figura de Deus ou de santo que a pessoa gosta. Essa imagem, ela é o Sedim. Não existe o demônio. Deuteronômio 4, 27 e 28 diz: Ial, que é Iar, ou Ial, como muitos falam, que é o nome de Deus, vos dispersará entre todos os povos, e restará de vós apenas um pequeno número de pessoas, no meio das muitas e grandes nações para quais o Criador vos conduzir. Lá servireis a Elohim, a deuses, feito por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não tem qualquer capacidade, não podem ver, ouvir, não podem comer, sentir, não pode ouvir sua oração, não pode ouvir seu pedido, não pode fazer nada por vocês, porque são feitos de madeira, de pedra, por mãos feitas, por mãos humanas. Viu, abençoado? Sedim significa literalmente imagem de escultura, representações de outros deuses. Não significa espírito mal, mas imagem representativa de Deus ou santos, como hoje tem em muitas casas, né? Sem nenhuma função divina ou demoníaca. Apenas uma fé psicológica que a pessoa tem e às vezes obtém até alguma bênção por causa da fé que está na pessoa, não por causa da imagem. Queremos ativar a mente de Cristo que há em vós, para que possam se libertar dessas mentiras, dessas falácias religiosas. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Abraço para todos. Graças e paz.